Quando uma criança chega num atendimento com estado crítico, o enfermeiro ele tem que ser capacitado, ter agilidade, ter estado emocional para poder fazer esse atendimento. E sobre isso, a gente hoje trouxe a Amanda para conversar sobre esse assunto muito importante. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Agradeço esse convite, essa oportunidade de falar dessa temática que é uma paixão para mim e, sobretudo, é extremamente importante para a nossa realidade de atendimento hoje. Isso, e é isso mesmo, né, Amanda? Porque é muito urgente. E eu queria só, antes de iniciar, você falar um pouquinho a respeito de você. Bom, eu sou enfermeira de formação, formei na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem, onde também fiz o meu mestrado e a minha especialização em cuidado intensivo neonatal e pediátrico. Atuei por alguns anos aí, a gente fica falando anos, a gente entrega, né, a nossa idade. Mas eu sou enfermeira já há quase 14 anos, né, atuei bastante tempo dentro aí do cuidado específico da pediatria, então com atuação em unidade neonatal, enfermaria de pediatria e cuidado intensivo pediátrico, né. E atualmente atuo na docência de cursos livres, de formação enfim, em geral, né? Tanto na pós-graduação, quanto na formação de ensino técnico, né? Então, você tem bastante experiência, principalmente nessa parte de neonatal, né? E da pediatria. Isso. E também na docência, que é um campo, que um englobando o outro, para poder ter a formação do profissional. Né? Exatamente. Então, você acha que... Assim, para a gente dar início, o que o enfermeiro, ele deve ter um olhar a respeito da criança quando ele chega no atendimento? Bater o olho naquela criança, o que ele tem que se atentar? Uhum. Bom, a gente fala que antes de chegar no paciente, a gente já está avaliando, né? Então, a gente consegue ter uma avaliação inicial ali, né, durante o atendimento pediátrico. Eu acho que isso também, nas nossas formações aí, para atendimento específico de atendimento de urgência, a gente já faz uma formação com esse olhar, né? Então, já antes de chegar ao lado do paciente, a gente já está avaliando. Então, a questão de consciência dele, a respiração, então, se está presente, se está ausente, se está com alguma dificuldade de respiração, né? Ou uma alteração de nível de consciência. E a questão da cor do paciente também, que é importante. Então, se ele está cianótico, se ele está corado, se ele está hipocorado, né? Então, a gente consegue ter uma visão geral já, né? Nesse primeiro olhar, né? Dessa atividade do paciente. Então, se ele está ativo, se ele está hipoativo, a gente já consegue ter uma dimensão ali, uma característica para poder iniciar um atendimento, né? Para saber aqueles sinais de gravidade mesmo, né? Então, se ele já está rebaixado, se está com dificuldade respiratória, então, o quanto que eu tenho que agir com urgência, né? Iniciar meu atendimento, né? Para fazer esse reconhecimento de uma forma, né, rápida e já iniciar rapidamente, porque às vezes a gente não tem tanto tempo, né, para poder agir ali com a criança. Então, dependendo da condição que ela está, a gente já tem que iniciar o atendimento imediatamente. Então, nessas situações de urgência, né, em pronto atendimento, por exemplo, a gente tem que se utilizar dessa forma de avaliação rápida aí. E aí, você falou do tempo, né? Como que o enfermeiro, pensando, a criança está grave, ele tem pouco tempo para fazer aquele atendimento inicial, pensando no prognóstico da criança, o que ele pode fazer para organizar a equipe e o local de trabalho dele? Primeiro de tudo, acho que é um planejamento antes até da cena, né, de acontecer. Então, já de ter um preparo profissional antes, de um preparo da equipe, né, ter os materiais disponíveis, que isso é bastante importante. E muitas vezes a gente não tem ali, às vezes, no carrinho de urgência, os materiais disponíveis. A gente tem uma grande problemática até no atendimento neonatal e pediátrico, porque a gente, às vezes, tem o material disponível, mas o material também não é adequado, porque é quase impossível, né, ele ser adequado dentro dessa faixa aí que nós temos de 0 até 18 anos de atendimento. A gente ter essa quantidade de materiais, às vezes acaba que o material não está completamente adequado. E a gente faz algumas adaptações, às vezes, né, dentro desse contexto. Porque é diferente, né? O carrinho de atendimento para um paciente adulto, que tem são muitas medicações, muitos dispositivos dentro de um carrinho. Agora, para um carrinho da pediatria e neonatal, né? Então, como você falou, a faixa etária é muito grande, né? Sim, a faixa etária é grande, então a gente tem amplo, assim, o nosso olhar, né, para atendimento. Até essa é a dificuldade, muitas vezes, dos profissionais. Então, o profissional
que não tem uma formação específica, né, ele acaba tendo uma dificuldade, porque a gente tem faixa etárias diferentes, a gente tem ali questões diferentes nesse cuidado, no planejamento desse cuidado. Mas eu acho que é muito preparar essa equipe antes, né, preparar ali os materiais antes, ter isso disponível, ter esse treinamento para esse olhar de identificação, reconhecimento rápido, né, da questão de gravidade da criança, e iniciar o atendimento o mais rápido possível. E que nesse atendimento, no contexto, também seja não só a equipe de enfermagem presente, né? Então, esse treinamento também tem que ocorrer aí em conjunto com a equipe médica, né? Para que a gente consiga agilizar esse atendimento e, né, fazer aquilo dentro dos tempos aí, dentro do momento oportuno para cada questão ali de atendimento, né? E também preparar durante o atendimento, né, para que a cena em si seja uma cena que, apesar de parecer, de ser muito tensa, né, que a gente tenha calma durante o atendimento, né, a gente está ali agitado, né, na adrenalina, mas que a gente consiga ter consciência dessas etapas de atendimento que a gente precisa ter. Então, por isso o treinamento prévio é tão importante, porque aí durante o atendimento a gente consegue estar com essas etapas ali mais fácil para a gente poder realizar o atendimento, né. Da organização, né? Tanto do local quanto da equipe, né? Exato. Porque o treinamento, quando a gente fala da equipe de enfermagem, fazer o treinamento da equipe, enfermeiro, só que se o profissional médico ele não estiver treinando junto, na hora de um atendimento, não vai ser totalmente... nem todo mundo vai estar trabalhando e falando tudo na mesma língua, né? A sintonia, né, do atendimento. Entre a equipe como um todo, né? Nas unidades até de terapia intensiva, como a gente vai... com o tempo, a gente vai tendo essa sintonia. Então, só de olhar, né? Porque a gente acaba fazendo vários atendimentos ali dentro da unidade. Então, a gente vai pegando ali o jeito um pouquinho de cada profissional, né? E aí, a gente vai entrando nessa sintonia mais rápido. Mas, às vezes, assim, em locais que tem o atendimento, mas não tão frequente, né, de uma emergência mesmo, a gente precisa estar isso muito bem treinado e estabelecido em protocolos, porque aí a equipe toda consegue fazer esse atendimento de uma forma mais, né, fácil ali, mais direcionada. Mas também tem uma questão de afinidade, né, então, sempre falo que às vezes... Nem todo mundo, até durante a nossa formação, a gente sabe, nem todo mundo gosta de um atendimento de urgência, né, de emergência. E aí, precisa estar ali quem já gosta um pouco de fazer esse atendimento. E quando a gente fala de atendimento na criança, muita gente quer sair correndo, né? Então, eu falo que, mesmo que não atue diretamente no atendimento da criança, para estar próximo, para às vezes circular, buscar algum material, né? Então, de estar ali na cena, né? E desempenhar alguma atividade, porque a gente sempre tem como ajudar alguma coisa. Às vezes, o ajudar até é assim, afastar algumas pessoas do atendimento para não ficar tumultuado, né? Então, todo mundo tem um papel importante ali. O técnico, o enfermeiro, o médico, né? Dentro desse atendimento, todo mundo tem um papel importante. Mesmo que não goste, a gente consegue ajudar de alguma forma. E quem gosta, já vai assumindo as atividades ali do atendimento, né? Cada um encaixando naquilo que tem mais proximidade, né? E mais habilidade, e para poder fazer um atendimento mais seguro, né? Então, para o enfermeiro poder preparar o local para um atendimento de urgência, primeiro ele, né, ter o conhecimento do que tem no setor, tudo, organizar o setor, organizar a equipe e capacitar a sua equipe para poder trabalhar naquele momento. Sim. Resumidamente. Perfeito. Resumidamente é isso, né? Até para a cena ali, né? Às vezes acaba ficando tumultuado, é o enfermeiro que lidera, né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais ampliado no atendimento, né? Então, a gente precisa estar disponível para olhar isso e, chamar alguém para ajudar, direcionar, né? Então, a gente tem que, naquele momento ali, liderar mesmo, né? E poder depois dar os feedbacks para poder ver o que pode ser melhorado no próximo atendimento, né? Sim, exatamente. E quanto às medicações, é uma faixa enorme, né? Então, a faixa etária da criança, desde do RN, né, até a criança é muito grande. Aí a gente tem diversos dispositivos, algumas coisas que podem facilitar, principalmente na hora da medicação, né? Você tem alguma dica para dar pra gente?
Sim, a gente até nos atendimentos de emergência, né, por exemplo, no atendimento de parada, a gente tem que entender um pouquinho que a etiologia de atendimento de crianças é diferente do adulto. Então, em geral, né, a gente tem uma predominância aí do motivo de parada diferente. Então, não necessariamente de ser uma origem cardíaca, como é no adulto, né? Uhum. Então, a gente tem ocorrências aí de insuficiência respiratória, sepse, né, choques em geral, que acabam evoluindo para uma situação de parada. Então, acaba que a gente, às vezes, acaba tendo restrição um pouco da medicação a ser utilizada, porque o motivo da parada, ele direciona para um atendimento diferente. Então, a gente acaba usando muito mais a adrenalina, por exemplo, na parada, do que antiarrítmicos, né? Aham. Então, raramente é um ritmo chocável, né? Então, a gente acaba usando mais a adrenalina. Mas isso é diluído, né? Então, essa diluição precisa estar ali. A gente pode utilizar, por exemplo, colas, digamos assim, né? Uhum. Fazer algumas colinhas, colocar ali no carrinho de atendimento, né? E já a gente às vezes cola mesmo ele em cima ali, plota ele, né? Para ele ficar fácil de ser visto durante o atendimento, como fazer essa diluição para chegar na dosagem, né? E também identificação do peso da criança. Então, isso é algo muito importante. Então, Uhum. chegou a criança no atendimento, a gente já tem que identificar o peso dela para poder garantir uma dose adequada, né? E aí, sempre lembrar, as doses são bem restritas, então a gente precisa fazer flush após a administração para poder encaminhar essa droga realmente aí para a rede venosa. Então, senão ela fica dentro do dispositivo, né? Uhum. E conhecer esses dispositivos também. Então, às vezes, a gente coloca uma extensão de 120 centímetros, porque, Sim. né, quem está na medicação para ficar um pouquinho afastado ali, Aham. não atrapalhar o atendimento, porque é muito pequeno, né? Então, a área de atuação ali fica restrita, né? Todo mundo tumultuando em cima. Então, tem que saber. Tem um volume aquilo, né? Qual o Então, volume do flush que vai fazer depois, né? Para poder exatamente, empurrar a exatamente. medicação. Eu falo sempre que a gente está puncionando um acesso venoso, a gente tem que prestar atenção. O volume que tem ali do conector que a gente está usando, seja uma dupla via, seja uma dânula, que é a torneirinha, né? Sempre preenche isso antes de colocar ali no Aham. acesso, já tem que estar atento ao volume, porque depois eu vou precisar lavar essa medicação, né? Sim. E isso é muito importante até para a gente ter essa noção de volume, né, do paciente, daquilo que está sendo administrado no paciente. Então, a melhor dica que eu tenho é essa de ter ali uma cola realmente para esses atendimentos de emergência, né, para a gente garantir que essa droga seja administrada de uma forma segura. Em outros atendimentos também, né? Não só de parada, né? No caso da Uhum. adrenalina, mas todos os outros, né? Porque é tudo com base no peso, né? E aí dá pra gente fazer alguns protocolos, né? Então, ali dentro da unidade. Então, vai estar prescrito o medicamento, então já ter um protocolo daquilo que na situação de emergência é mais utilizado, né? Então, se vai ser por exemplo, uma intubação, né? Então, quais são as drogas a serem utilizadas naquele serviço, né? Que pode ser Uhum. protocoladas ali. Então, de uma forma também a deixar pronto para que essa diluição das drogas, né? Para preparo ali da intubação, serem administradas de uma forma segura. Porque senão a gente faz dose dobrada, ou a gente Aham. administra, por exemplo, às vezes, né, em ordens inadequadas, Sim, né? sim. Então, aí a gente faz um neurobloqueador primeiro, então acaba atrapalhando o atendimento. Então, a gente precisa ter uma noção realmente com a equipe, e treinar a equipe vem muito disso, né? Da questão da Uhum. dosagem e de ter esses protocolos ali para eles seguirem, porque tendo protocolo fica muito mais fácil o atendimento, né? A droga já fica pronta. Com certeza. E isso, assim, a gente até pode tocar no assunto de segurança, né, do paciente. Porque seria um erro de medicação, né? Então, a Aham. gente treinar, ter a colinha ali para poder facilitar tudo isso, né? E uma coisa que como a gente direciona sempre em relação ao quilo, às vezes a droga é 0,3 ml que vai ser administrada, né? 0,7, então número ímpar. E aí eu sempre falo para ter atenção em relação à seringa que a gente está usando. A seringa de 10, por exemplo, né, a Uhum. graduação dela é de 0,2 em 0,2 ml. Então, se eu achar que aquilo é 0,1, se for um profissional despreparado no atendimento, ele faz dose dobrada, né? Então, uma dose dobrada de sedação
ali, né, pode ser uma dose que não vai ser legal para aquele momento da criança. Então, não vai dar tempo, a gente tem que ser muito mais rápido. Então, pode ter ali na segurança do paciente, a gente está pecando mesmo se a gente não souber usar os dispositivos de forma adequada para a criança, sabe? E desde uma seringa, né? Desde uma seringa, uma coisa mais básica, né? Agora, saindo da seringa, que digamos assim, que seria o básico, vamos pensar em um atendimento um pouco mais sofisticado, mais tecnológico. O que você considera que um enfermeiro que trabalha numa UTI tenha que ter conhecimento a respeito da parte da tecnologia? São muitas tecnologias de assistência à saúde hoje, né? Se a gente pensar no contexto neonatal, ele difere um pouco do contexto pediátrico em algumas questões aí de assistência. Então, na neonatologia, a gente tem incubadora, né? A gente tem o berço aquecido. Na pediátrica, a gente também pode ter isso, porque às vezes são unidades mistas, né? Então, a gente tem uma característica no Brasil de ter muitas unidades que são mistas. Então, tem tanto... A UTI atende tanto neonato quanto crianças, né? Lactentes e crianças e até adolescentes. E aí a gente precisa entender que nesse contexto a gente tem desde gastrostomias, a gente tem catéteres diferentes venosos, né? A gente tem que se apropriar de conhecimento aí de diálise, então de diálise peritoneal, muitas vezes que ocorre nas crianças, né? Até a hemodiálise também, mas principalmente a diálise peritoneal. Então, são dispositivos de assistência bem diferenciados nesse contexto, assim, e é bem amplo, né? Então, a gente tem motivos ali de atendimentos, né, que direcionam. Então, tem perfil de população de atendimento na unidade neonatal e perfil nas unidades pediátricas, né? Então, a gente precisa estar muito apropriado, não somente, por exemplo, do ventilador mecânico, as bombas de infusão, os monitores multiparamétricos, né? Então, isso tudo são básicos no conhecimento ali, preciso conhecer tudo isso, né? O funcionamento e, principalmente, a leitura disso, dos dados que eles apresentam, né? Então, o que significa, né, uma queda de saturação ali para aquele paciente, né? Então, frequência cardíaca, por exemplo, né? A gente tem na população aí, por ser ampla, né, a gente tem uma diferença bem assim, né, em cada faixa etária, a gente tem diferenças esperadas de sinais vitais, né? E aí fazer a calibração, né, então a padronização dos sinais na hora ali do monitor, né? Porque se você deixar um básico, né? Porque se você interna uma criança de uma faixa etária e depois uma outra criança um pouco mais, sei lá, uns 13, 14 anos, vai mudar os sinais vitais. Então, você tem, por conta dos alarmes, que são muito importantes, né? E até para reconhecimento também dentro da atividade ali, né? O técnico, por exemplo. Isso é muito específico mesmo, né? Então, a gente precisa ter esses profissionais que façam esse reconhecimento rápido, porque ele está ali ao lado do paciente, né? E tem outras tecnologias, às vezes, né? Então, a gente tem como ter ali os monitores, né? Então, sendo projetados lá no posto de enfermagem, para a gente poder verificar isso, né? Mesmo estando lá preparando medicação, mesmo estando não ao lado do paciente, né? Então, essa variedade de sinais vitais aí esperada para cada faixa etária e para cada condição também. Então, o paciente cardiopata é esperado diferente, né? Então, existem estratégias. Às vezes, a gente faz uma estratégia de colocar ali ao lado do leito do paciente o que é esperado para aquele paciente. E isso é bem legal, porque aí quem está ali cuidando dele consegue identificar que aquele parâmetro está alterado e já chamar para uma avaliação, né? Então, fica mais fácil de poder identificar, né, uma alteração. Porque nem sempre na hora da passagem de plantão você consegue passar todas essas informações para o colega, né? De repente ele voltou de um descanso mais prolongado, de férias, então ele não tem o conhecimento, né? E são tantas patologias, tanto que pode influenciar nisso, né? Sim. Então, ter algo que resguarde, que garanta que aquele atendimento seja bem feito, né? Sim. E nisso o protocolo é muito importante, né? E a gente faz os protocolos, constrói eles pensando realmente na segurança do paciente e na segurança da nossa atuação, né? Pra gente conseguir ter agilidade no atendimento, pra gente conseguir identificar, porque realmente é uma população que tem a questão de faixa etária que acaba trazendo, até a gente conseguir ter uma expertise nisso, precisa ter anos de experiência, às vezes, né, de atendimento, para bater o olho ali no monitor e conseguir identificar, né? E quando o profissional tá ainda inexperiente, ou, né, acabou de se formar e entrou para assistência, ele já não consegue identificar. Então, a segurança do paciente e a segurança nossa de atuação também, sim, né? Sim.
Então, a gente tem limitações dentro da profissão, dentro da enfermagem, tem limitações para o técnico, tem limitações para o enfermeiro, né? Então, a gente tem a questão aí do atendimento em si, um planejamento todo assistencial que faz muito sentido ter protocolos pensando na segurança do paciente, né? E além desses protocolos também, né? Porque eu posso, assim, eu não vou entrar numa outra categoria, não vou fazer a atuação do outro profissional, mas eu também tenho o conhecimento da atuação do médico, do fisioterapeuta, até mesmo do terapeuta ocupacional, o que ele vai fazer dentro do setor ali, né? Como que o meu paciente está naquele momento, ele vai ter um atendimento. De repente, aquele meu colega. Vou dar um exemplo, por exemplo, vai chegar um terapeuta ocupacional, que ele não tem aquela vivência, aquela experiência dentro de uma unidade, né? Então, aí, o atendimento que ele ou que o fisioterapeuta vai fazer pode instabilizar o paciente, né? Sim. Então, se eu também não souber o que o meu colega vai fazer, o que ele vai trabalhar, né? Então, toda a equipe trabalhando em conjunto para o paciente, né? Sim. Nas unidades de terapia intensiva tem que ter, a equipe multiprofissional tem que ter, né, muita conexão mesmo. Então, a visita que a gente fala, né, a passagem ali no leito, à beira-leito, né, essa discussão de casos, ela tem que acontecer de uma forma multiprofissional, para que a gente consiga ter o olhar até de cada categoria, né, dentro das necessidades do paciente, identificar e traçar uma estratégia de assistência de uma forma ali que vá garantir não só a sobrevida do paciente, mas também pensar no pós, né? Então, na qualidade de vida que ele vai ter após aquele período que ele passou dentro de uma unidade de internação, né, de cuidado crítico. Mesmo que seja um período curto, né? Então, poucos dias, 5 dias, sei lá, 7 dias, ou até menos às vezes, tem um impacto grande, né? A depender da condição da criança, tem um impacto grande para ela no seu crescimento e desenvolvimento. Com né? certeza, né? E a gente precisa pensar isso de uma forma estratégica com a equipe multiprofissional. Isso é fundamental nessa assistência. E aí, da nossa formação, da nossa atuação profissional, vem muito isso também, o enfermeiro liderar essas situações, né? O enfermeiro tem que estar presente ali. E muitas vezes os nossos colegas não querem, né? Ele acha que é uma função a mais, né? Que é desnecessário, né? Então, a equipe está passando visita lá. Às vezes está todo mundo passando visita, menos o enfermeiro da unidade. A gente tem, às vezes, assim, limitações, porque a gente não tem o profissional, os números, né, ali disponíveis para isso. A gente tem uma sobrecarga, às vezes, de atividades dentro ali do serviço para o enfermeiro. Então, tanto questões burocráticas quanto assistenciais, né? E, às vezes, acaba limitando. Mas a gente planejar dentro dos serviços que o enfermeiro esteja presente, então que seja possível, então, sei lá, vai ter um enfermeiro a mais naquele momento para a gente conseguir passar a visita junto, né? Fazer as discussões de caso junto, isso é fundamental. Sim. Né? Porque não vai ser... É se organizar para estar presente no momento daquela conversa, né? Daquela visita da equipe multiprofissional mesmo, porque senão você não vai estar sabendo de modo mais assertivo o que a equipe está pensando para depois poder continuar o atendimento e até passar para os seus próprios colegas de trabalho, para os técnicos que trabalham em conjunto com você, né? Então, a gente sabe da necessidade, a gente sabe que é uma sobrecarga, muitas vezes, muitos pacientes, muitos instáveis, com diversas patologias, tudo, e fora a parte burocrática que você falou, né? A parte administrativa do setor, que a maioria das vezes compete ao enfermeiro mesmo que está ali naquele setor, né? Sim. Então, mas é se organizar. Então, sabe, olha, em tal momento vai acontecer aquela visita e eu preciso estar presente. Então, naquele momento, ter alguém junto, ou então ele se organizar, né? Exatamente. E também pode ficar ciente que, de repente, não vai acontecer naquele momento, porque está acontecendo alguma urgência, vai atrasar e vai ficar para o plantão seguinte, a visita. Exato. E o colega do próximo plantão também vai ter que se adequar, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente tem situações que são imprevisíveis, né? Assim, pode acontecer, porque dentro de um serviço, de um setor que tem situações de gravidade, a gente tem pacientes instáveis, né? Então, esses pacientes instáveis podem, de repente, né, ter ali uma situação mais complexa e necessitar de atendimento imediato. A equipe inteira acaba indo para lá, né? A gente prioriza e as outras coisas, outras demandas acabam ficando para depois, né? Mas acho que é muito isso, da gente se organizar para ter esse olhar também de quanto que é importante a gente planejar a assistência de enfermagem, né? Então, se a gente fala na sistematização da assistência de enfermagem, dentro da unidade, né, neonatal e dentro de uma unidade de cuidado intensivo pediátrico,
a gente precisa planejar isso de uma forma adequada, considerando especialmente aí né, que essa pessoinha, ela tem um futuro todo pela frente, né? Eu costumo falar que quando a gente cuida de criança, a gente tem uma responsabilidade um pouco diferente. Então, se a gente reverte uma parada cardiorrespiratória no adulto, e a gente dá lá para ele qualidade de vida ainda para mais 10 anos, 15 anos, né? Isso representa um tanto bom até, assim, né? A depender da idade do adulto, né? Mas se a gente pensar na clientela pediátrica e neonatal, isso é pouco, né? Então, se a gente der aí para ele uma qualidade de vida de 10, 15 anos depois daquele atendimento, porque o nosso atendimento foi, né, mais ou menos, a gente sabe que tem condições que levam, né, a uma parada cardiorrespiratória que já trazem aí uma sobrevida baixa para a criança ou que tem uma questão de qualidade de vida, né, que já está um pouco comprometida, né? Mas o pós-atendimento nosso, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente cuida de criança, porque a gente tem que pensar que ele vai ter uma vida toda ainda pela frente. Então, a gente precisa cuidar muito bem, né? Ter um conhecimento ali seguro, porque senão ele não chega lá, né? E sem contar também com a questão da família, né? Porque a criança faz o atendimento para a criança, mas é um sonho de uma família que foi tudo planejada, né? Em vários momentos, né? Então, se acontece alguma coisa, você... não que com o paciente adulto isso também não aconteça, mas com a criança, né? Tem essa parte da família muito mais presente e os pais estão presentes também, né? Por conta deles serem menor de idade, ter toda a questão da participação do pai junto da internação. Então, muitas vezes, ele está ali presente, mas aconteceu. Então, o que o hospital vai fazer naquele momento, né? Retira o pai para poder participar do atendimento ou o pai está incluso nesse momento? Que vai depender muito de hospitais para hospitais, né? Sim, mas... sim. Como você falou, equipes né? para equipes, às vezes. E de equipes para equipes. De repente, a equipe não está tão preparada para fazer atendimento com os pais presentes, né? Sim. Nas situações de emergência, às vezes a gente retira, né? Até porque pode ser inseguro para nós. Porque às vezes eles não têm a compreensão daquilo que está sendo realizado, então eles acham que está sendo feito de uma forma inadequada, né? E aí eles, às vezes, entram em agressão com a gente durante o atendimento, né? Então, em atendimento de emergência, às vezes a gente retira eles da cena e aí é importante que tenha alguém que faça esse acolhimento com eles, né? Sim. Que vá explicando, que vá passando informações para eles até a gente estabilizar o paciente. E aí, em algumas situações, que sejam procedimentos mesmo, né? Então, a gente pode inserir eles, né? E eu sempre tive eu sempre gostei de inserir, né? Então, por exemplo, na passagem de um catéter PICC, né? Muitas vezes os profissionais acabam pedindo pro acompanhante sair, né? Porque o paciente pode instabilizar, dependendo da condição do paciente, em alguns procedimentos eles podem estabilizar. Eu sempre gostei de ter eles presentes, então sempre fazendo uma orientação adequada, né? Até brinco, assim, falo, olha, se passa mal com sangue, né? Se passar mal aqui, eu só sei atender criança, não sei atender adulto. Até brinco com as famílias, assim. Mas no sentido de eles estarem presentes, para eles verem o quanto que o procedimento é complexo, né? E quanto que eles são importantes depois, né? Nesse processo. Porque... a família estando ali junto é importante para a continuidade do cuidado. Então, para aquele cuidado acontecer de uma forma adequada, a gente também precisa que a família atue de uma forma adequada. Então, se eu vou trocar um curativo de PICC depois, ela entendeu, ela estava presente, né? Aquela mãe estava presente na hora que eu passei o catéter. Então, ela conseguiu acompanhar a complexidade daquilo. E ela sabe que é importante ela estar junto, acalmar a criança, né? Tentar ajudar a conter a criança durante o curativo. Então, isso muda um pouquinho, né? Sim, sim. Ela identifica que tem uma sujidade, tá soltando o curativo, ela já vem e informa pra gente. Então, acho que é um grande... no cenário da pediatria, a maioria das pessoas falam, eu não quero trabalhar porque, vou ter que lidar com a família, isso daí não. Né? É muita perturbação, né? Mas não, acho que a gente tem que quebrar esse olhar mesmo, desconstruir isso, né? E ver que a família é importante ali, tanto para essa continuidade depois desse cuidado em casa, né? A gente fala muito de deshospitalização hoje. Sim, sim. Então, eles estão indo embora para casa com dispositivos de assistência à saúde. Quanto antes a gente prepara essa família para eles irem embora, né? Eles vão conseguir, de uma forma mais rápida,
e essa criança não vai retornar pra gente rápido também, né? E capacitando até dentro ali do hospital enquanto você está fazendo o procedimento. Você não vai passar o procedimento para os pais fazerem, por exemplo, uma aspiração de uma traqueostomia ali, é o profissional que vai fazer, mas ele estar presente para ele poder já ir se adaptando, se adequando e saber que lá futuramente ele vai ter que fazer isso em alguns momentos, né? Como você falou no caso da deshospitalização, é muito importante, o pai ali presente, né? Mas e você acha que nem o profissional, aí você tocou no assunto, né? Muitas vezes fala assim, eu vou atender a criança, mas eu não quero o pai junto, né? Então, o pai é mais chato. Gente do céu, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu falei assim, pelo amor de Deus, é o filho que tá ali, né? Se coloque no lugar do pai, né? Daquela família que tá com a pessoa ali assim, em atendimento. E na formação do profissional, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, qual a sua visão referente à pediatria em si? Porque a gente sabe que é diminuído o ensino de pediatria dentro de uma gama enorme de conhecimento que tem que ser passado, né? Mas o que você tem para me dizer a respeito disso? A gente, dentro do currículo aí da formação, né, tanto do enfermeiro quanto do técnico, acho que até do profissional médico, né, tem uma limitação em carga horária, né, especialmente na emergência pediátrica, né, é muito restrito, então às vezes tem uma aula, né, às vezes tem poucas aulas referentes àqueles atendimentos, então não consegue treinar e capacitar realmente esses profissionais para o atendimento de forma adequada, né, então é muito limitado esse conhecimento, né, dentro da formação ampla, né, do profissional, diferente de uma especialização, né, aí a gente precisa que tenha um pouquinho mais de carga horária voltada para algumas questões aí. Mas na formação básica, nossa, acho que em todas as profissões realmente tem uma limitação muito, muito grande em relação a esses conhecimentos que são abordados, sabe? A gente não consegue inserir, né, ali tantas coisas, porque é quase uma especialização. A gente precisa saber bastante coisas, né, para a gente poder fazer um atendimento adequado. Então, acaba voltando muito para procedimental quase, né? Então, a técnica, por exemplo, de atendimento de parada cardiorrespiratória, então fica muito técnica e não um raciocínio completo, sabe? Sobre o atendimento. E acho que a gente acaba com isso tudo tendo algo aí que é um tanto inadequado, né, durante a nossa formação, porque aí a gente já forma e esse olhar mais para atendimento, mas o primeiro elo lá da cadeia é a prevenção, né? Então, se a gente não consegue trabalhar coisas antes, identificar risco antes, prevenir, a gente vai ter que fazer um atendimento e, às vezes, esse atendimento vai ser catastrófico se não tiver a equipe preparada. Sim. Né? Então, esse preparo nosso profissional para atuar aí dentro das unidades, ele precisa ter uma capacitação para além da nossa formação básica. Isso daí é fundamental. Para garantir a segurança do paciente, para garantir tanto desenvolvimento desse olhar mesmo, sabe? De identificação precoce do risco, de identificação ali já da situação de emergência, né? Para que ela não se torne catastrófica, né? E aí, então, entraria nesse caso os cursos que a gente pode ofertar para conseguir com que o profissional esteja mais capacitado. Porque se ele sai com uma formação não tão adequada e já entra no mercado de trabalho, ele vai precisar, fica uma lacuna, né? Porque ele precisa já entrar sabendo trabalhar, porque o hospital, o local que está contratando, ele precisa do profissional. E muitas vezes ele não tem nem o tempo para fazer aquele treinamento. O que seria adequado, seria assim, uma utopia linda e maravilhosa, mas a gente sabe que isso não existe. Né? Então, aí nessa lacuna entrariam o próprio profissional procurar, a empresa instigar o profissional a fazer. O que você me fala? Eu acho que os dois, né? Isso é um ponto muito importante, assim, para a gente pensar na questão dos atendimentos, né? Até para a seleção do currículo, né? Então, o recrutador, ele tá de olho em quem está preparado e quem está ali, né, buscando formação. Então, se a pessoa já tem essa capacitação, ela já entra para o mercado de trabalho com um olhar diferente. Então, ela já tem uma certeza mais de vaga. Mas o mercado de trabalho, ele tem ainda
muita necessidade de profissionais para essa área e poucos profissionais disponíveis. Então, o profissional, a maioria das vezes, a gente tem até, assim, entra nas unidades, a gente conhece as pessoas, né? Eu falo que a enfermagem pediátrica e neonatal, ela é um ovo de codorna, né? Porque a gente se encontra sempre. Então, são quase que, né, a gente tem os mesmos profissionais atuando em vários serviços. E aí, por quê? Porque a gente tem poucos profissionais que são capacitados para atuar nesses serviços, né? E precisa dessa capacitação. Então, buscar isso já é garantia já de uma entrada no mercado de trabalho de uma forma tanto segura para o profissional, quanto também estão procurando pessoas com essa formação, né? Então, os serviços precisam de profissionais capacitados para atuar em serviço de pediatria, né? E neonatologia. E tem pouquíssimos no mercado. E também, em contrapartida disso, né, de ter poucos profissionais preparados, entram as instituições nesse preparo em conjunto. O que a gente tem hoje, praticamente, é que a gente tem educação continuada, pensando na questão da enfermagem, né? Uhum. Então, os serviços têm educação continuada. E aí, acaba que são muito responsabilizados para essa formação. Sim. Mas, muitas vezes, eles também não têm essa capacitação, né? Então, é uma área realmente que é muito específica, que exige profissionais específicos, exige profissionais que tenham experiência, expertise para poder treinar outras pessoas, né? Não é uma coisa que dá para ser só teórica, né? A gente tem algumas coisas, adaptações ali no atendimento, que quem tem experiência, vivência com esses atendimentos, a gente consegue transferir esse conhecimento ali na hora da capacitação. Então, acho que fica muito limitado também essas instituições fazerem o treinamento dos profissionais apenas com a equipe de educação continuada que eles têm, né? Então, a importância de também as instituições entenderem que essas formações, elas são necessárias para a garantia do atendimento de uma forma de qualidade e segura para o paciente, né? Então, a gente reduz custo de internação, a gente reduz iatrogenias, né? Então, durante o atendimento, como eu falei, catastrófico, é justamente por isso, porque a gente tem risco de ter iatrogenias pela demora, né? Então, demora no preparo de uma droga, demora na intubação, demora em iniciar uma compressão, demora de forma geral, né? De reconhecer o risco do paciente, então, de identificar ali aqueles sinais de risco, né? Então, em tudo isso, se a gente tem a instituição com esse olhar ampliado de que eu preciso formar esses profissionais, e essa capacitação não dá para ser uma única vez na vida, sim, tá? Ela tem que ser periódica, né? Então, ela tanto vai estar formando os próprios profissionais da educação continuada deles, né? Quanto os profissionais que atuam diretamente na assistência, para que isso dê continuidade nessa formação deles depois, né? E os novos profissionais que forem chegando têm que ter essa capacitação também, de uma forma, né, frequente depois, mas uma capacitação ali mais reforçada, digamos assim, né, de início, para que ele consiga fazer um atendimento seguro, né? É que nem eu falo, quando a gente vai fazer uma capacitação, que é tanto fora da instituição, né, como os cursos que a gente oferta, tudo, mas também a importância de fazer uma capacitação em loco, né? Porque quando você, por exemplo, se você faz os cursos que nós ofertamos lá. Se eu pegar um PAUS, por exemplo, e fazer lá na instituição, tem o que é necessário para poder fazer o curso. Agora, se eu pego esse curso e levo para a instituição para fazer um atendimento ali em loco, onde vai ser atendido realmente, futuramente, uma criança com todos os trabalhadores daquele local, os colaboradores, eles já estão ambientados, né? Então, fica muito mais fácil a capacitação e os próximos atendimentos, né? Até essa criação dessa conexão, sintonia dos profissionais ali. Equipe, né? É super legal isso. Quando a gente faz o treinamento junto, né, da equipe em loco ali, depois, durante os atendimentos, né, a gente já se chama, né? Então, eu já passei por formação assim, né, quando eu estava atuando na assistência. Então, a gente já se chama quem estava ali, porque a gente já consegue ter, né, o que a gente pode fazer agora, lembra? Lembra? Então, a gente vai atendendo de uma forma mais sistematizada, que foi como a gente aprendeu na formação, né? E a gente vai juntos, só de olhar, se comunicando de uma forma mais fácil também, né? Então, esses treinamentos são extremamente importantes em loco, porque a gente consegue cativar e preparar melhor essa equipe para essa formação. Okay? Uma questão que eu vejo bastante, assim, que os alunos falam, é na questão de
Eles saem do curso, né, capacitados, aí fala assim, agora é o momento de vocês levarem para a instituição onde vocês trabalham, para poder fazer o treinamento dessa equipe, né, contribuir com o treinamento. Se o colega não pôde vir fazer o treinamento, que você passe para eles, para vocês poderem capacitar, né? E a questão que eles pegam e falam assim, mas é muito difícil fazer instituir um protocolo desse jeito no dia a dia do atendimento, né? Lá na ponta, na assistência, você identifica que realmente é difícil ou vai depender muito mais, assim, depende de quem fazer isso? É do próprio profissional que não quer fazer essa capacitação? Ou é do colega que não quer transmitir? Ou é da própria instituição? Eu acho que tem vários fatores que contribuem, sabe? O primeiro deles é o interesse do profissional, sim. Outro fator é a disponibilidade. Então, às vezes ele tem o interesse, mas ele está num plantão super puxado, com a equipe reduzida, e ele não consegue parar para poder fazer, né, o treinamento. Mas, em geral, a gente tem uma questão de adesão mesmo dos treinamentos, que não é só questão de escala, né? Então, às vezes a gente consegue construir uma escala prevendo aquele treinamento, incluir o profissional, e às vezes o profissional tem uma resistência, né? Então, essa questão da resistência profissional, ele acha que ele não precisa, né? Que ele já vê isso frequentemente, ou que ele nunca vai fazer esse atendimento porque ele não gosta, né? Então, ele acaba impondo barreiras, né? E que a instituição, às vezes, não consegue obrigar o profissional a fazer. Ela disponibiliza, ela até planeja, né? Mas esse profissional, às vezes, ele não quer e ele é resistente àquilo, né? Mas durante o atendimento, ele vai precisar prestar o atendimento. Ele vai precisar estar presente. Às vezes, ele não vai estar presente fazendo a manobra, mas ele vai estar ali, né? Então, por isso a importância de todos treinarem, função, né? Para que cada um encaixe ali naquilo que é melhor do atendimento, né? Para ele. E aí, nesse sentido, eu acho que todos esses fatores, né, vêm somando essa questão da adesão e de fazer esses treinamentos e de repassar essas informações. Quando a gente tem profissionais disponíveis que são abertos e querem aprender, isso flui muito mais fácil e aí a gente até consegue organizar mesmo com o plantão apertado, porque a pessoa tem esse interesse, então ela quer aprender, ela sabe que ela precisa, porque para nossa atuação a gente sempre está precisando renovar, a gente está sempre precisando estar atualizado, porque as atualizações acontecem, né? E a gente precisa estar por dentro. Então, essa disponibilidade de troca, né, de conhecimento também é muito uma característica aí do perfil profissional, né? O profissional que tem essa característica, ele deslancha muito melhor na carreira, né? Então, a gente consegue crescer mais porque a gente está aberto a novas informações, a novo conhecimento, né, a novas práticas, buscando boas práticas, né? Quando a gente fala de capacitação, a gente está buscando boas práticas. Né? E o atendimento da criança é como a gente falou lá desde o começo, né? Tem muitos detalhes que a pessoa precisa saber e é muito cômodo a pessoa falar assim, não trabalho com criança, não atendo, não trabalho na pediatria, não quero me capacitar. Né? Mas você nunca sabe quando vai acontecer uma necessidade de você fazer um atendimento, estar presente dentro do atendimento, né? Eu brinco falando assim, de repente você está lá numa UPA, você está trabalhando no setor, você é médico da sala de emergência, da sala vermelha, e o seu colega lá da pediatria chegou 2 crianças graves e ele precisa de ajuda, você precisa estar capacitado para poder atender, né? Exatamente. Você não vai atender todo dia, mas o mínimo você precisa saber, né? E o que acontece às vezes é que às vezes tem situações que nem são o mais adequado, mas que às vezes é como a instituição consegue fornecer o atendimento. Que às vezes a criança ela é internada num setor que é uma enfermaria, por exemplo, mas é de adulto, né? Então, isso acontece. Às vezes não tem vaga na pediatria, então ela acaba sendo direcionada lá para iniciar ali o atendimento, né? Então, ela acaba indo para aquela equipe que não está tão acostumada a atender criança. Sim. Ou que até atende criança, mas acaba sendo esporádico esse atendimento, essas internações, né? E característicos. Então, às vezes é uma situação, uma internação por uma questão respiratória ou um pós-operatório, né? Que às vezes tem uma questão rápida de pós-operatório, pré e pós, né? Então, o profissional, ele acaba não se interessando muito. E essas situações acontecem. E quando acontece, aí o profissional tenta transferir a culpa do desastre, né? Para a instituição. Aí traz para a instituição, não, mas eu não tive treinamento para isso. Né? Mas aqui não é um setor para isso. Né? Não, mas na sua formação, né, você tem que prestar esse atendimento. Né? Então, entra uma questão ética,
né, e legal, porque a gente precisa prestar esse atendimento e a gente precisa se preparar também para esse atendimento. É claro que tem a questão aí da instituição também de preparar os seus profissionais, né, de capacitar de uma forma aí contínua, com a educação permanente, né? Mas só que a gente tem muito essa questão de adesão. Às vezes eles oferecem e aí aquele profissional não aceita. E aí ele vai querer transferir depois essa culpa para a instituição, né? Uhum. Então, eu acho que é muito uma questão da gente conscientizar mesmo os profissionais. É conscientização, né? De que essas situações podem acontecer, né? Seja dentro de casa, seja no atendimento de atenção primária, seja no atendimento de internação, seja no centro cirúrgico, seja no local que faz só exames, né? Então, as situações podem acontecer, né? E a gente tem que estar preparado. Quando profissional, a gente tem que estar minimamente preparado. Então, as capacitações vêm para isso, né? E a gente vê, assim, alguns vídeos, né, na internet mostrando, né, um engasgo, por exemplo, né, e aí vem uma pessoa que conseguiu fazer aquela desobstrução, e aí é uma comoção nacional, porque aí posta na rede, olha, não sei quem, o vizinho conseguiu fazer, desobstruiu, né, mas aí quando acontece o contrário, que essa criança chega num serviço de saúde e não é bem atendido porque o profissional não está totalmente capacitado, aí vai ao contrário, né? Aí vai o desastre, aí a manchete é mil vezes pior, né? Aí a gente sai na TV com o desastre ali pronto. Isso mesmo. E Amanda, pra gente encerrar, o que você me fala, o que você poderia dar de dica para a pessoa recém-formada que ela teve ali um pouquinho um aprendizado a respeito da pediatria, ela não sabe ainda o que ela vai fazer, com quem que ela, onde que ela vai trabalhar, ou talvez ela até tenha uma vontade de atuar na pediatria, na neonatologia. O que você pode falar para esse profissional? Bom, primeiro de tudo é que quem fala que não vai atuar nessa área nunca, jamais, né? São os primeiros a mandar mensagem depois para nós professores, contando, professora, fui contratada para atuar nessa área. Assim, primeiro de tudo é se preparar realmente, porque o mercado, ele tem a necessidade, né? Sim. Então, tem vagas realmente nessas áreas, né? Então, tem que estar preparado. A gente tem que buscar esse preparo. Não adianta a gente se conformar com o que teve durante a graduação, durante a formação no ensino técnico, não adianta. E nem adianta querer pôr a culpa nisso. Eu tive pouco tempo de estágio, eu tive pouca imersão realmente nessa área. Não dá mesmo para ter tanta carga horária como a gente gostaria, né? Mas a gente precisa buscar realmente aí se preparar. Então, aprofundar um pouco esse conhecimento, né? Estar aberto para atuar nessas áreas, tirar e quebrar um pouco essa ideia de que é difícil de trabalhar na pediatria, que é impossível, que não é para mim, porque não é isso, né? É uma área extremamente cativante, eu falo, né? A gente aprende a gostar, a gente aprende a cuidar ali, a gente vê eles indo embora, crescendo, se desenvolvendo, apesar de ter tido uma situação grave, crítica, né? Às vezes por dias, por meses, né? Olha, é uma sensação muito, muito boa depois da gente ver eles vencendo, né? E por cuidado que a gente prestou, né? Então, a gente tem um papel ali essencial nisso, de promover ali depois, né? Essa vida no pós-internação, né? Então, dentro do cuidado de urgência e emergência, é muito gratificante para nós cuidar de crianças, tá? Então, no dia a dia com elas, a gente já tem isso, tem perrengues também, tem dificuldades, mas já na interação deles, né? Eles têm outro enfrentamento, então eles não têm o mesmo enfrentamento que nós adultos temos. Eles tem enfrentamento da falta da escola, da falta do amiguinho, da falta de brincar em casa, né? Dos pets, dos né? Pets. Do desenho que ele gosta de assistir, né? É diferente porque ele tem outro olhar. Então, ele tá, às vezes, grave ali numa situação crítica, né? E, às vezes, num prognóstico ruim. E a gente tá sofrendo mais com isso do que ele em si, que ele tá indo bem. Ele tem um enfrentamento bom com aquilo. Eles falam coisas pra gente que parece, né, um adulto falando, às vezes. Então, para nós, assim, é muito cativante mesmo trabalhar nessa área. Eu acho que a gente tem que buscar preparo, a gente tem que estar aberto para trabalhar com isso, né? Mas, acima de tudo, é fazer capacitações mesmo e buscar aprofundar nesses conhecimentos. Mesmo que, não quero ser especialista nisso, como você falou.
Você pode estar prestando um atendimento num lugar que vai ter um atendimento de criança acontecendo ali e você minimamente tem que saber fazer de forma adequada e segura, né? Então, a capacitação, ela é extremamente necessária. Certo. Amanda, então, quero agradecer a sua participação, tá? Imagina. Foi um papo, eu fico assim, sou apaixonada, eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar com criança algumas vezes, né? E aí, assim, toda a conversa que você vou lembrando, todos os atendimentos, é muito gostoso. Eu lembro uma vez que eu teve um atendimento que tava uma criança grave, né? A gente saiu, fez o atendimento, tudo. Aí depois, no que a gente voltou no quarto para poder continuar o atendimento de uma outra criança, né? Que ela tava estável, tudo, né? Aí ela falou assim, aí o menino falou assim, tia, você tá bem? Aí eu falei assim, tô bem, né? Mas a gente, por dentro, tá tudo quebrada, né? Por conta do atendimento, tudo. Graças a Deus deu tudo certo. A criança depois recebeu alta, tudo, né? Mas é um olhar, é um carinho é muito gostoso a pediatria, né? É uma troca, né, diferente. E em todas as faixas etárias, desde o RN até o adolescente. Aqui a comunicação de cada um deles é diferente, e a nossa com eles também tem que ser, né? Mas em todas, né, a gente tem uma satisfação imensa mesmo de ter, assim, porque a troca deles, esse reconhecimento deles, né? A gente às vezes acha que eles não estão percebendo. Às vezes né? percebem tudo. Eles percebem tudo, eles agradecem pelo atendimento, eles reconhecem algumas coisas. Então, assim, é muito legal também da gente fazer essa troca com eles, né? Então, eu sou apaixonadíssima, eu espero que eu tenha convencido algumas pessoas até a vir para a área da pediatria, mas de verdade, eu acho que o pessoal tem muito medo à toa, né? A interação com a criança, o conhecimento ali é muito vasto, né? Então a gente tem que buscar esse conhecimento, se apropriar disso. E tendo conhecimento, gente, a gente faz o atendimento de uma forma segura, tranquila, né? E a gente nunca faz sozinho, né? A gente sempre tá em equipe, então sempre tem alguém que tem habilidade melhor com funcionar acesso, por exemplo, outro tem habilidade maior em interação com a criança, né? Um tem habilidade maior com diluir medicações. Então, assim, no atendimento em geral, a gente está sempre em conjunto, né? E a gente vai se complementando, né? Ali dentro das categorias profissionais, mas também nessa relação com a família. Eles são muito importantes também para esse cuidado e para a continuidade do cuidado, né? É isso mesmo. Então, agradeço mais uma vez, Amanda. Muito obrigada por vir participar desse episódio. E então a gente vai encerrar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Maristela? Acho que é uma área, desculpa até te... Imagina que isso. É uma área que a gente precisa de profissionais que estejam abertos ao conhecimento, que busquem capacitação. A gente tem que gostar de estudar na área da saúde de forma geral, né? E eu acho que é uma área que ainda demanda muitos profissionais, demanda a atenção dos profissionais e preparo para isso. Então, busquem essas áreas, sim, gente. Não tenham medo. Não ficar somente naquela área, né? Buscar outras áreas diferentes. Obrigada pela oportunidade de vir falar sobre isso. Imagina, eu que agradeço. Então, para você que participou, que ficou com a gente até o final, encaminha esse episódio para aquele colega que você fala assim, ele vai se convencer e vai querer participar um pouquinho lá do atendimento da pediatria, das urgências pediátricas, tá bom? Até o próximo episódio.